Bom, a primeira tela ela é branca e aparecem logotipos. Agora me digam se vocês estão vendo aí a tela preta escrita em branco, Segunda Guerra Mundial. Tá ótimo então, porque às vezes quando dá defeito é aí. Bom, então, a chamada Guerra Fria, que certamente vocês não viveram, porque a Guerra Fria foi até 1990, 89, segundo alguns, e a Guerra Fria, então, foi um período que eu vivi, porque eu sou de 1968 e vivi, então, as décadas de 70 e 80 em plena Guerra Fria. E a Guerra Fria ela é uma consequência do resultado da Segunda Guerra Mundial. Então vamos repassar esse assunto e o que vocês quiserem comentar mais, quiser perguntar, fique à vontade aí, usando o microfone ou o chat, mas aí a Vanessa que está com o microfone, se puder me dar um retorno, se a Flor de Lis colocar alguma coisa no chat ou se algum outro colega entrar e perguntar. Bom, então a Segunda Guerra Mundial ela foi uma consequência da primeira. Então, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve uma rendição forçada com um documento preparado pelos ingleses e depois o que os governos sucessivos na Alemanha diziam depois de 1918 até 1939, portanto, por 20 anos, os governos na Alemanha reclamaram que foram enganados pelo exército inglês, porque era um tratado de paz e o que estava naquele documento era uma rendição. Então, não ficou bom para a Alemanha, porque a Alemanha teve que devolver territórios que ela havia invadido, conquistado na Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha estava em busca de recursos minerais para a sua indústria nascente e recursos energéticos, como é o caso do carvão. Então foi terrível para a Alemanha perder tudo que foi conquistado. Ela conquistou territórios da França e conquistou territórios também ali do que seria da Bélgica, da Holanda, e teve que devolver tudo isso. Então não foi bom para a Alemanha. Então com isso se fortaleceu um sentimento de nacionalismo alemão, tanto na Alemanha como depois na Itália. Então surgiu o partido, o movimento fascista na Itália, o imperialismo japonês e o nazismo alemão. Todos eles ligados a autoritarismo. No caso da Alemanha era uma social-democracia, que de democracia não tinha nada, e por conta de discursos nacionalistas, de discursos autoritários, as Forças Armadas foram envolvidas, nada semelhante ao que está acontecendo na nossa terrinha aqui, né? Mas basta fechar o Judiciário e o Congresso Nacional que fica igualzinho, igualzinho. E foi isso que aconteceu. Bom, e aí, é claro, formou-se o eixo Alemanha, Itália e Japão. O Japão, antes da Segunda Guerra Mundial, essa que a gente diz que foi na Europa, 39 e 45, o Japão tinha invadido a China e tinha tomado conta da região da Manchúria, que é uma região ao nordeste da China, e dali explorava carvão, petróleo, ferro. E também explorava as mulheres chinesas, né, que eram levadas como escravas sexuais para o Japão, para vocês verem como foi terrível esse período, e que japonês não tem nada de bobinho, não tem nada de bonzinho naquelas carinhas bonitas ali, né, e naquela fala mansa. Né. Eu conheço o Japão de perto, eu vivi um mês lá, conheci de perto o Japão. Não é nada do que se imagina de país bacaninha, de gente alegre, bacana, não é nada disso. País terrível,
machista, e se eles puderem levar vantagem em tudo, eles levam. Tá? Bom, e a Alemanha e a Itália, comungando dos mesmos princípios, né, começaram a invadir os países da sua vizinhança. Né? E do outro lado, os aliados, né, seriam os outros países da Europa, com exceção da Espanha, porque a Espanha não entrou nessa, a Espanha estava sob o regime de Franco, e o Franco resolveu ficar numa posição de neutralidade. E aí vamos lembrar também da Suíça. Suíça também é um país que ama a neutralidade, né? É uma neutralidade estratégica. E os outros países, então, se juntaram, da Europa, mais a Inglaterra, mais os Estados Unidos, mais a ex-União Soviética e mais a China. Todos esses eram aliados. Depois o time dos aliados cresceu bastante, porque entraram países do continente América, entraram países da África, entraram países da Oceania, vários países da Ásia, portanto, haviam combates acontecendo em todos os continentes. Né? Bom, e do ponto de vista prático da astronáutica, os alemães conseguiram desenvolver mísseis cada vez maiores, carregando cada vez mais explosivos, fazendo cada vez mais estragos e voando para cada vez mais longe. E chegaram na bomba perfeita, que era a bomba V2. Essa bomba V2 era uma bomba que conseguia atravessar o mar que separa ali o Canal da Mancha, né, que separa a Europa da Inglaterra, ou da ilha ali da Grã-Bretanha, e eles conseguiram então bombardear o sul da Inglaterra e conseguiram bombardear Londres. Então Londres foi vítima dessas explosões. Então, com esses ataques sucessivos que eles fizeram contra os Países Baixos, né, e depois atravessando o mar, já que a marinha alemã não conseguia vencer a marinha inglesa, então eles usavam a força aérea para jogar bombas por sobre Londres, mas a maneira mais segura mesmo era apertar botões e jogar bomba V2, que fazia uma órbita, uma trajetória parabólica e caía lá na Inglaterra. Né? Então, eles usaram mesmo 20 mil escravos judeus que acabaram morrendo para produzir as bombas V2. Então, não só de campo de concentração os alemães usavam para matar judeus, também nas fábricas escondidas de bomba V2, inclusive dentro de cavernas, produzindo bomba V2. E 8 mil vítimas morreram com as explosões, principalmente no Reino Unido, na Inglaterra. Então é o primeiro caso curioso que a gente vê que morreram mais pessoas para construir bombas, que eram foguetes, essas bombas elas eram foguetes V2, do que pessoas afetadas pelas explosões desses foguetes. Bom, aqui, para vocês terem uma ideia, os alemães eles fabricaram então esses foguetes chamado Agregate, e aqui a gente tem pelas alturas, né, olha, 5 metros, 10, 15, 20, sendo que o maiorzinho aqui, o A10, é de 20 metros, o A10 já é uma bomba V2. Então eles começaram aqui com bombas pequenas, chegando em mísseis cada vez maiores, modificando a aerodinâmica para o voo até chegar no modelo A10, que é o modelo de uma bomba V2 aí, com mais de 20 metros de altura ou de comprimento. Bom, e por fim, os países aliados ganharam a guerra, invadiram a Alemanha nazista por todos os lados. Então, pelo lado do leste, os soviéticos invadiram a Alemanha,
Adoraria contar essa história em quase 2 horas de narração que eu faria para vocês, mas não é o caso. E pelo lado oeste, sul e norte, a Alemanha foi invadida pelos aliados. Então, principalmente França, Inglaterra, Estados Unidos, né? E os Estados Unidos tinha concentrado sua força na Segunda Guerra Mundial no Pacífico, após o ataque de Pearl Harbor no Havaí, em Honolulu, a capital do Havaí, que os japoneses atacaram com a sua marinha e força aérea a partir de porta-aviões, e foi onde os Estados Unidos responderam a esse ataque, invadindo ilha por ilha no Pacífico, tomando o que os japoneses haviam invadido, até finalmente chegar no Japão. E aí eles tinham a estratégia de, além do que já tinham feito, que seria bombardear Tóquio, eles tinham uma proposta de invadir o Japão. Mas a solução mais rápida foi o que estava nascendo no Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan é o projeto da bomba atômica, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, de 1940 a 1946. Estados Unidos, Reino Unido e Canadá construíram, então, bombas atômicas. Eles partiram de projetos alemães, porque os alemães é que queriam fazer a bomba atômica, só que eles não tinham disponibilidade de urânio para fazer, porque o plano nazista era jogar uma bomba atômica sobre Moscou, uma bomba atômica em Londres e uma bomba atômica em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. E assim, Alemanha, Itália e Japão venceriam a Segunda Guerra Mundial. Talvez numa outra dimensão paralela, numa outra realidade do universo, isso pode ter acontecido. Na nossa não aconteceu, né? E aí o que aconteceu foi que os Estados Unidos, para não perder mais soldados, resolveram então jogar 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, no Japão. E com isso encerraram o episódio da guerra no Pacífico, já que alguns dias e semanas atrás a Itália havia se rendido e mais tarde também os alemães. Bom, e aí o que vem é o espólio das batalhas, né? Então o fim dos aliados, porque a União Soviética era aliada dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da China, mas pouco antes do fim da guerra esse acordo havia sido rompido. Então foi o fim mesmo dos aliados e a União Soviética por um lado e os outros aliados do outro dividiram a Europa. Então bem o princípio de quem chegar primeiro pega e leva. E com isso houve uma divisão do sul e do oeste da Europa que se tornou capitalista, e o leste e o norte da Europa se tornaram socialistas. E a Alemanha que foi dividida, que ficou a parte federal, a Alemanha federal na parte ocidental e a Alemanha oriental na parte oriental, na parte leste. E a capital, Berlim, que está na Alemanha oriental, ela foi invadida por paraquedistas franceses, ingleses e estadunidenses que pousaram do lado ocidental e tornaram então aquele lado território dos aliados e, portanto, foi a Berlim capitalista. E o lado oriental, invadido por tanques de guerra, infantarias, tropas soviéticas, aquele se tornou o lado da Berlim Oriental socialista. E a coisa foi de tal maneira que, quando chegou em 1961, foi construído o Muro de Berlim por iniciativa do governo socialista da Alemanha para impedir que os cidadãos alemães fugissem para o lado da Berlim Ocidental, que estava cercada também pela Alemanha Oriental, porque
a Alemanha Federal estava muito longe, mas pelo menos tinha aquele pedacinho de cidade de Berlim que era capitalista e de lá podia pegar voos, podia ir embora, né? E está completando 60 anos da construção do Muro de Berlim. Bom, e o que aconteceu foi a pilhagem de materiais, equipamentos e sequestros de cientistas e técnicos alemães. Então, a ideia era de que quem conseguisse levar o que tinha a Alemanha saía ganhando. E com isso, quem levou mais foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos encontraram as fábricas de bombas V2, se apropriaram de milhares de bombas V2, dos projetos das bombas, e se vocês assistirem a um dos vídeos que eu sugeri, que é da corrida armamentista aí da BBC, né, da Guerra Fria, vocês verão lá o episódio em que aparece Werner von Braun, que era o grande nome entre os engenheiros militares. Ele era da famosa SS nazista, ele era um coronel da SS nazista, engenheiro, mas que no fundo, em defesa dele, a história conta que ele queria mesmo era fabricar foguetes, mas pelo contexto da guerra, ele fabricou foguetes para colocar dinamite dentro e explodir inimigos, né? Mas ele queria mesmo era foguete para colocar satélite em órbita, ele queria foguete para levar pessoas para o espaço, montar uma estação espacial em torno da Terra e mandar até foguetes para a Lua e para Marte. Então, semana passada eu comentei sobre o Werner von Braun, né, como um dos grandes nomes aí da astronáutica. E tanto os soviéticos quanto os estadunidenses estavam atrás do Werner von Braun e da equipe dele. Vocês vão poder ver no filme que o Werner von Braun estava ameaçado de morte pelos nazistas, junto com a equipe, porque os nazistas não queriam que essas coisas caíssem na mão do inimigo. E o Werner von Braun e a equipe conseguiram fugir, isso tudo está lá no filme, e se entregaram para uma tropa de soldados estadunidenses. E aí conseguiram, por fim, levar o Werner von Braun e todos esses soldados, engenheiros técnicos, para os Estados Unidos. Por lado da União Soviética, eles encontraram alguns restos de foguete, artigos com alguma coisa escrita sobre foguete, mas nenhuma planta, nenhum foguete pronto. E saíram buscando pela Alemanha onde é que tinham outros técnicos alemães. E eram técnicos que conheciam um pouco da bomba. Então não deu muito certo para o lado da União Soviética, que para o lado então de fabricar foguetes tiveram que começar quase do zero. Ao passo que os Estados Unidos nada mais foi do que uma continuação do que os alemães já haviam desenvolvido. E, com isso, iniciou-se a espionagem Estados Unidos versus União Soviética, o que caracteriza, né, a Guerra Fria, que é essa guerra não declarada, uma guerra que nunca esquentou, por isso ela é fria. Né? E, por trás de tudo isso, uma corrida ideológica, uma corrida armamentista e uma necessidade de mostrar para o mundo quem era mais poderoso. Né? Então, o exemplo agora que nós tivemos as Olimpíadas que se encerraram, e estamos aí prestes a acompanhar as Paralimpíadas, mas na época não havia Paralimpíadas, né? Era só a outra Olimpíada, mas havia a Olimpíada de Inverno, e estamos falando da Olimpíada de Verão. Né? Mas em tudo quanto era esporte, havia uma competição entre Estados Unidos e União Soviética. E era no quadro de medalhas, e era dentro das linhas, né, onde se concorre as regras dos esportes, tudo tinha essa luta entre Estados Unidos e União Soviética. Bom, e aqui uma frase do Werner von Braun. Nós não queremos ver o mundo passar por outro conflito semelhante ao que a Alemanha acabou de passar.
E nós sentimos que só entregando essa arma, ele se referia a V2, para pessoas guiadas pela Bíblia, poderemos garantir que o mundo esteja mais seguro. Que ilusão do Wernher von Braun achar que os Estados Unidos, por ser um país cristão, seria um país que faria algo de bom pelo mundo com essa arma bomba V2, né? Mas enfim, bom. Então os Estados Unidos eles levaram 200 cientistas alemães que trabalharam em foguetes e mísseis balísticos para o exército. E entre 1948 e 1950 desenvolveram 7 tipos de foguetes Bumper derivados da V2. Já vou mostrar uma foto de um Bumper. Em 1956 criou-se a Agência de Mísseis Balísticos do Exército dos Estados Unidos. E o maior nome por trás de tudo isso, Wernher von Braun. Aí está a foto de um foguete Bumper. É um foguete Bumper que é praticamente o desenho de uma bomba V2. A bomba V2 eu mostrei no finalzinho da aula passada, né, inclusive. Então está aqui o tamanho das pessoas comparados a um foguete Bumper. E a União Soviética? Eles conseguiram lá alguns cientistas, documentos científicos sobre as V2, como eu falei, né? E começaram um programa de mísseis e foguetes balísticos. Então, quando a gente fala balístico, é porque ele não entra em órbita. Então, ele tem um alvo que ele é arremessado, ele faz uma órbita, desculpe, órbita não, uma trajetória parabólica, né? E o maior nome foi o Sergei Pavlovich Korolev, ou simplesmente Korolev, e vocês terão chance de, ao assistir aos vídeos aí da BBC sobre a Guerra Fria, corrida armamentista, que o Korolev foi o grande nome e que foi um camarada protegido, porque o mundo não sabia do Korolev, não sabia, porque eles tinham medo que o Korolev fosse assassinado. Então eles esconderam. E tanto que, quando o Korolev morreu, é que o mundo soube que havia, entre aspas, um Wernher von Braun soviético, socialista. E o Wernher von Braun se espantou, porque ele pensava que era uma equipe grande que estava por trás, tal como ele tinha na NASA, que vai surgir um pouquinho depois, né, desse episódio que nós estamos conversando agora. Eu já estou falando de uma coisa lá na frente, pouco antes dos Estados Unidos conseguirem atingir a Lua, porque esse também era o objetivo do Korolev, chegar com pessoas na Lua. E o Wernher von Braun se espantou, porque isso aparece nos vídeos, né? Puxa, mas era um homem só, Korolev, né? E o Korolev, inclusive, vocês vão ver que ele é um desses caras que ficou lá na Sibéria preso porque não pactuava dos ideais da Revolução Russa ou Soviética. Tinha um outro engenheiro lá que era tremendo do invejoso com ele. Eles tiveram vários problemas ao longo da história do programa espacial soviético e, por fim, precisavam do Korolev, né? Então, ele foi uma pessoa que eles tiveram que conviver. Mas com a morte dele foi onde a União Soviética, de fato, não conseguiu ter fôlego tecnológico para atingir a Lua com pessoas. Tá? Bom, mas falando aqui da trajetória feliz da União Soviética, eles chegaram a desenvolver, logo no início, mesmo com a falta das bombas V2, eles conseguiram chegar num tremendo de um foguete que é o Semiorka ou R-7. Então, por iniciativa própria de Korolev, ele conseguiu fazer algo independente das bombas V2. Ao passo que o Wernher von Braun, nos Estados Unidos, ele estava amarrado com o exército dos Estados Unidos, não conseguia fazer nada. Ele tinha projeto de colocar satélite em órbita, seria o primeiro satélite do mundo, seria dos Estados Unidos, mas não deixaram porque a Marinha tinha foguete e a Marinha que tinha que colocar o primeiro satélite em órbita. E não deu certo, o foguete explodiu, o satélite junto, né? Aí depois que os Estados Unidos, então,
ficaram convencidos que tinham que entregar todo o programa de foguetes na mão de uma pessoa só, ou de uma equipe só, que é a do Wernher von Braun, e à frente da recém-criada NASA. Mas antes disso, os Estados Unidos fez muita bobagem e a União Soviética não. Eles estavam direcionados, porque eles queriam o seguinte, eles queriam que o Korolev lhes entregasse mísseis balísticos que eles pudessem bombardear a Europa Ocidental inimiga e bombardear o Japão e mais tarde mísseis intercontinentais que eles pudessem bombardear os Estados Unidos. Korolev entregou tudo isso, inclusive com a possibilidade de colocar ogiva nuclear nesses mísseis e bombardear os Estados Unidos. Ele agradou eles? Agradou. Ótimo, agora tem dinheiro para você fazer seus projetos malucos aí, de colocar foguete no espaço, em órbita da Terra, etc, etc. Então, ele conseguiu, independente de não ter a V2, fazer esse foguete. E aqui está o foguete Semyorka R-7. Então aqui tem uma escala de uma pessoa, estou passando o laser aqui para dar ideia da altura da pessoinha aqui. Aqui, ó, 5 metros, 10 metros, 15 metros. Então veja, ele tinha mais de 30 metros de altura, esse foguete Semyorka. Essa aqui é a cápsula de carga que poderia ser trocada aqui, né? E aqui, olhando por baixo, 5 conjuntos de motores foguete. Cada um desses conjuntos de motores foguete com 4 motores principais e mais outros 2 menores auxiliares. Tudo isso para ajudar na dirigibilidade do foguete, saindo desses tubos envolvendo o corpo principal do foguete. O difícil era acertar a sincronia da saída de gases nas válvulas para que eles fossem aquecidos e explodissem e empurrassem o foguete na direção contrária. Claro que houve um monte de problemas, mas depois eles conseguiram acertar. Então esse foi o belo foguete Semyorka. E aqui os foguetes desenvolvidos, então, pela União Soviética. Então, primeiro o Semyorka, depois, basicamente o mesmo desenho, levemente modificado na ponta, o Sputnik, que levou o primeiro satélite artificial em órbita da Terra. Depois, um outro Sputnik que levou a Laika, a cachorrinha Laika famosa, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho, né? E depois aqui o Luna, que continuou colocando satélites em órbita da Terra. E, finalmente, aqui o Vostok, que é um pouquinho maior aqui na ponta, que levou o primeiro ser humano para o espaço, que foi o Yuri Gagarin. Então, foi só isso que eles ganharam nessa época, não é? E saindo atrás. Os Estados Unidos tinha tudo para estar à frente. Mas, verdade seja dita, que quando o Sputnik foi colocado para voar e levou o satélite Sputnik, como eu disse, os Estados Unidos tinha na mão do Wernher von Braun um satélite pronto. Por problemas com a Marinha, que isso não foi colocado, o foguete explodiu, aquela coisa toda, e tanto que depois que o Sputnik foi colocado em órbita, os Estados Unidos conseguiram colocar o seu, né? Então foi colocado em outubro o Sputnik e em janeiro seguinte os Estados Unidos conseguiram colocar em órbita o seu primeiro satélite. E que, aliás, ficou foi lançado até mais alto do que o Sputnik, né? E aqui o Vostok, que colocou o Yuri Gagarin no espaço. Também os Estados Unidos tinha tudo pronto para colocar o primeiro astronauta no espaço, não fez isso para fazer um teste com o chimpanzé e perdeu a oportunidade, porque só pôde fazer um novo lançamento depois de 2 meses que o Yuri Gagarin tinha ido para o espaço. Foi aí que eles conseguiram colocar o Alan Shepard no espaço também. Eu vou contar essa história melhor semana que vem. Bom, aqui comparando tamanhos e
idades, né, quando eles foram fabricados. Então está aqui o R7, que eu falei, o Semi-Orca, é de 1957. Tem aqui, só muda um pequeno código aqui, né, eles chamaram ele de Sputnik, também de 57, porque esse R7 aqui é 8K71, esse aqui é 8K71PS, foi o que colocou o primeiro satélite, o anterior foi só teste de voo. Tem esse 8K72K, que é o Vostok, 1960, que colocou o Yuri Gagarin em órbita, 1960. E esse aqui um pouquinho maior, Voskhod, 1963, que colocou diversas pessoas no espaço e vários satélites também. E finalmente chegaram aqui, eu posso chamar até de perfeição, que é a Soyuz, que é de 1966, funcionando muito bem, obrigado, até hoje, ano de 2021. É o foguete perfeito da ex-União Soviética, funcionando até hoje. O nosso astronauta e cosmonauta Marcos Pontes, atual ministro da Ciência e Tecnologia, ele foi ao espaço, em órbita da Terra, à Estação Espacial Internacional, em um foguete desse tipo, Soyuz. E aqui tem uma pessoa para comparar a escala, e aqui está dando as alturas, olha, 10 metros, 20, aqui é 40, aqui é 50. Então, o Soyuz tem quase 50 metros de altura, 49,3. Então, o Soyuz está em plena atividade. Vocês vão conhecer depois que o Soyuz, inclusive, ele está na base dos foguetes chineses e o programa espacial europeu compra foguetes Soyuz dos russos. Mas isso é história mais para o final do nosso curso. Bom, e aqui, para vocês terem uma comparação, aqui está o foguete Sputnik, que colocou o satélite Sputnik pela primeira vez, comparado ao que os Estados Unidos tinham conseguido fazer na época. O foguete Mercury Redstone e o Júpiter. E aqui está comparando aqui duas pessoas, né? O Júpiter é um foguete de teste que deu certo para voos suborbitais, e o Mercury Redstone, que nós vamos falar bastante dele semana que vem, aqui é a cápsula dele, que colocou o Alan Shepard no espaço pela primeira vez, o Redstone, e que não foi tão no espaço assim, né? Ele fez uma órbita parabólica também, mas para ver como que os soviéticos estavam mais avançados que os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha capacidade de colocar satélite em órbita, tinha capacidade de mandar pessoas para o espaço, mas os soviéticos estavam ainda 1 ou 2 passos à frente, né? Bom, por que a União Soviética tratou de botar satélite em órbita e por que os Estados Unidos também corriam atrás disso? Incentivados pelo Ano Geofísico Internacional, entre 1957 e 1958, porque foi uma época de alta atividade solar, e o Sol, então, ele tem ciclos de aproximadamente 11 anos, na média 11 anos, de que aumenta a atividade solar, depois diminui. E eles queriam uma busca de mais conhecimento do planeta Terra, conhecimento físico, né? Então havia previsão de lançamento de satélites artificiais para monitoramento do planeta Terra. E 21 de agosto de 1957 foi o lançamento do primeiro míssil balístico intercontinental da União Soviética. Então aí já estava atendendo a demanda das Forças Armadas da União Soviética. E finalmente eles colocaram em 4 de outubro de 1957 o Sputnik 1 em órbita. Então esse é considerado o início da era astronáutica ou da era espacial. E nessa série que eu coloquei para vocês lá, da BBC, mostra esse passo a passo aí para eles chegarem nesse lançamento de colocar em órbita o Sputnik 1, o sucesso que isso foi para o mundo socialista e a decepção que isso foi nos Estados Unidos. Então houve assim uma tremenda repercussão negativa
para o governo dos Estados Unidos, porque era uma corrida de Guerra Fria, os Estados Unidos se viu derrotado e as pessoas tinham medo de que o Sputnik fosse uma arma nuclear que poderia bombardear os Estados Unidos. Tinha pessoas nos Estados Unidos, naquelas fazendas, aquela parte bem rural, aquele povo que é eleitor do Donald Trump, né, que eles pegavam espingarda, seria hoje, né, se eles estivessem vivos, né, é o equivalente, eles pegavam as espingardas e ficavam dando tiro para o alto para tentar derrubar o Sputnik. Mas o que tinha no Sputnik? Ele era um radiotransmissor, tinha sensor de pressão e temperatura. Nada mais do que isso. Tinha 58 centímetros de diâmetro, 84 quilos, um período orbital de 96 minutos para dar uma volta em torno da Terra. Vejam que a Estação Espacial Internacional ela leva 90 minutos para dar uma volta em torno da Terra. Então, foi algo assim, né? Teve apenas 22 dias de missão, chegou a 950 quilômetros de altura máxima. Então, ele faz uma órbita elíptica, então ele afastava bastante e depois aproximava. E reentrou e foi destruído na atmosfera terrestre em 4 de janeiro de 1958. E esse nome Sputnik foi usado para uma família de 10 satélites. Sputnik 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Aqui uma imagem de museu, né? Dá para ver o fiozinho aqui, está pendurado, é um modelinho, né? A esfera com 4 antenas e aqui dentro, então, iam os equipamentos. O Sputnik 2 foi mais assustador ainda. Foi 3 de novembro de 1957, portanto, um mês depois do lançamento do 1, 543 quilos, então aumentou em 5 vezes quase a carga, e lá dentro foi a cachorrinha, a cadela Laika, e a reentrada desse equipamento foi em 14 de abril de 58. Então veja, novembro de 57, abril de 58 e destruiu. Então não pense que a cachorra sobreviveu, não, porque em poucas horas ela morreu de calor dentro da cápsula. Então esse daqui é o nariz do foguete, isso está em museu para uma comparação, e aqui a casinha onde puseram ela, né? Então aqui o visor e aqui outros equipamentos, então está aqui a bichinha, né? Eram vários cachorros que eram criados no programa espacial, isso também aparece nos vídeos aí. Bom, agora, por parte dos Estados Unidos, eles lançaram o Explorer 1 em 31 de janeiro de 58. Então, como eu falei, eles lançaram no final do ano, né, de 57, e logo em janeiro do ano seguinte, os Estados Unidos também conseguiram enviar o seu satélite, que poderia ter sido antes. E um satélite mais sofisticado, né? Apesar de que ele tinha apenas 14 quilos. Mas ele levava a bordo um contador Geiger, e com esse contador Geiger, que é um contador de radioatividade, se descobriu os cinturões de radiação Van Allen, que eu já vou mostrar a localização aproximada. Chegou muito mais longe do que os Sputnik, atingiu 2.550 quilômetros de altura máxima e, lançado em janeiro de 58, reentrou e foi destruído na atmosfera terrestre 31 de março de 1970. Esse Explorer foi um programa que durou 40 anos e lançou 83 satélites. Então começou lá em 1958 e avançou por 4 décadas. Aqui o desenho do Explorer 1, então ele era no formato mesmo de um foguetinho, e aqui tem os diversos equipamentos associados a ele para fazer diversas medidas. E dentre essas medidas se descobriu os cinturões de Van Allen. Então aqui seriam essas grandes orelhas, né? Esses grandes anéis em volta do planeta Terra. Então são anéis magnéticos. Então tem um cinturão mais interno e um cinturão mais externo, que tem a ver com o campo magnético da Terra. E a função principal aí é nos proteger de radiação cósmica que vem
de várias regiões da galáxia por meio de estrelas que explodiram, materiais que giram em torno de buracos negros e são atirados para longe do buraco negro, porque estão girando em alta rotação, e isso tudo vem, e esses materiais elétricos são presos nesse campo magnético, seja elétrons que são negativos, sejam prótons que são positivos, e eles giram aqui e depois são arremessados na atmosfera da Terra, onde eles são freados e formam, por exemplo, o fenômeno das auroras polares, né? Auroras boreais no norte e auroras austrais no sul. E ali perdem velocidade e não causam mal para ninguém. E também partículas que são jogadas em nós pelo Sol, pelo chamado vento solar. E também nessa época, 29 de julho de 1958, foi a criação da NASA. E aqui eu coloco para vocês os logotipos que a NASA teve, né? NASA, National Aeronautics and Space Administration. E então aqui foi o logotipo de 1959, aqui ele está ampliado, e de 75 a 92 mudou o logotipo, e depois voltou a um outro logotipo dos anos 70, e em 2014 foi feito um outro logotipo, mas o que o pessoal gosta mesmo é esse aqui, clássico dos anos 60 e 70. Bom, ainda a União Soviética versus os Estados Unidos. Então, vamos lá. O que os soviéticos e os estadunidenses conseguiram? Então, 13 de setembro de 1959, nessa corrida para ver quem ia mais longe no espaço, os soviéticos enviaram um satélite chamado Luna 2, que atingiu a Lua. Então, foi o primeiro objeto a impactar a superfície da Lua. O Luna 2 impactou a superfície da Lua em 59. Então foi a primeira vez que um objeto humano chegou na Lua, 1959, e foram os soviéticos. Ainda em 59, 4 de outubro, o Luna 3 entrou em órbita lunar, foi do outro lado que a gente não consegue ver, o outro lado da Lua, e fotografou esse lado oculto da Lua. Uma porcaria a qualidade das imagens, mas fotografou. 12 de abril de 1961, colocaram o Yuri Gagarin no seu primeiro voo espacial humano no Vostok 1 em volta da Terra. Um voo aí que durou 1 hora e foi um grande sucesso. Como eu disse, né, olha, foi abril, maio, um mês depois, 5 de maio, nem deu um mês, o Alan Shepard, dos Estados Unidos, fez um voo suborbital na Freedom 7. Então o Alan Shepard chegou a pouco mais de 100 km de altitude, o que lhe garante o título de astronauta. Eu vou falar isso com vocês depois, questão da altitude que se alcança nesses voos, né? E para conseguir as chamadas asas de astronauta, né? E um voo que durou só 15 minutos. Portanto, um voo muito parecido com esse voo que foi feito recentemente pelo, acho que é ex-dono, né, da Amazon, né, e que, portanto, fez um voo também de algo como 20 minutos. Foi um voo, e aliás a nave chama-se Shepard, né, em homenagem a isso. Bom, e aí, perante essa empolgação de que os Estados Unidos tinham conseguido colocar o seu primeiro astronauta chegando ao espaço, então o John Kennedy fez um discurso poucos dias depois da viagem do Alan Shepard, em 25 de maio de 1961, no Congresso dos Estados Unidos. Esse discurso ele é menos conhecido, apesar que está na mídia, né? E esse é o dos Estados Unidos. E tem um outro mais famoso, que eu já vou falar dele, que foi lá no Texas. Então, no Congresso dos Estados Unidos, o que ele colocou? Ele propôs que o país deveria comprometer-se a alcançar o objetivo
antes de esta década acabar, nos anos 60, de aterrissar um homem na Lua e retorná-lo em segurança para a Terra. E 12 de setembro de 1962 é que é o famoso discurso do presidente John Kennedy da Universidade Rice, em Houston, no Texas. Nesse discurso, então, pegando aqui um pedaço, eu vou ler para vocês esse discurso que dizia assim: nós zarpamos neste novo mar porque há conhecimento a ser adquirido e novos direitos a serem vencidos, e eles precisam ser vencidos e usados pelo progresso de todos os povos. Pois a ciência espacial, assim como a ciência nuclear e todas as tecnologias, não possui uma consciência própria. Se isso se tornará uma força para o bem ou para o mal, depende do homem, e podemos ajudar a decidir se este novo oceano será um mar de paz ou um terrível teatro de guerra, apenas se os Estados Unidos ocuparem uma posição de preeminência. Não digo que devamos ou iremos desprotegidos contra o abuso hostil do espaço, mais do que vamos desprotegidos contra o uso hostil da terra ou do mar. Porém, digo que o espaço pode ser explorado e dominado sem alimentar os fogos da guerra, sem repetir os erros que o homem fez ao estender seu mandato em torno deste nosso globo. Ainda não há conflito, preconceito, conflito nacional no espaço. Seus perigos são hostis a todos nós. Sua conquista merece o melhor de toda a humanidade e sua oportunidade para a cooperação pacífica pode nunca mais surgir outra vez. Mas por que, dizem alguns, a Lua? Por que escolher isto como nosso objetivo? E também podem muito bem perguntar, por que escalar a montanha mais alta? Por que 35 anos atrás voar pelo Atlântico? Por que o Rice joga com o Texas? Rice é um time que se mudou para o Texas, tá? E era uma provocação porque eles eram adversários. Nós escolhemos ir para a Lua. Nós escolhemos ir para a Lua. Nós escolhemos ir para a Lua nesta década e fazer as outras coisas, não porque elas são fáceis, mas porque elas são difíceis. Porque esse objetivo servirá para organizar e medir o melhor das nossas energias e habilidades, porque o desafio é um que estamos dispostos a aceitar, um que não estamos dispostos a adiar e um que temos a intenção de vencer, e os outros também. Então essa é a famosa frase que vocês vão assistir aos vídeos da série da HBO, da Terra-Lua, em que aparece o Kennedy falando: We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and to make other things, not because it's easy, but because are hard. Então, essa é a famosa frase. Bom, e os animais no espaço? Antes dos seres humanos, foram enviados animais. Então, para testar se era possível viver num ambiente de imponderabilidade. O que é isso? É um ambiente que, enquanto é acelerado pelo foguete, tudo é pressionado contra o chão, é pressionado contra a poltrona. A partir do momento que encerra a aceleração, começa a queda livre. Em queda livre, tudo flutua dentro da nave espacial. E daí as pessoas dizerem: olha, não tem gravidade, olha, a gravidade é menor. Não é nada disso. Isso é imponderabilidade. Você está em queda livre. Agora, resta saber se essa queda livre ela é em parábola, se ela é em linha reta, ou se ela é uma elipse que dá a volta em torno da Terra. Se ela for uma elipse que dá a volta em torno da Terra, você está em órbita, porém em queda livre. Então, os primeiros animais testados foram moscas, as famosas drosófilas, mosca de fruta. 20 de fevereiro de 1947, um foguete V2 no Novo México, nos Estados Unidos, com uma cápsula contendo 100 moscas e atingiu 109 quilômetros de altura. O objetivo era observar os efeitos da radiação solar em órbita no corpo dos insetos. Após a rápida subida, a cápsula com as moscas retornou ao planeta, todas sobreviveram. Macacos. Em 1948, os Estados Unidos iniciaram o
programa Albert, que foi responsável por enviar os primeiros mamíferos ao espaço, no caso macacos rhesus. O primeiro macaco astronauta Albert I foi lançado ao espaço em 11 de junho de 48, dessa vez por um estudo mais amplo sobre os efeitos que uma viagem poderia causar à saúde dos bichos. O macaquinho, porém, morreu sufocado durante o lançamento. 3 dias depois foi a vez do Albert II, que sobreviveu à viagem suborbital, mas também acabou morrendo no processo de reentrada na Terra, na atmosfera. Os testes com macacos, incluindo chimpanzés, foram intensos até a década de 60, tanto em missões americanas como soviéticas. Muitos morreram do processo, mas também houve caso em que eles sobreviveram, como o chimpanzé Ham, que foi antes do Alan Shepard. Argentina e Irã também já enviaram primatas ao espaço. E aí a fotografia do Ham com a manchete de jornal no colo, né? Que o macaco, o chimpanzé espacial sobreviveu. Né? Cachorros. Durante as décadas de 50 e 60, a antiga União Soviética enviou 57 cachorros para fora da Terra. Considerados bichos que resistem a grandes períodos de inatividade, o melhor amigo do homem decolou para o espaço pela primeira vez em 22 de julho de 1951. Foi um voo duplo com os cães Tissigan e Dezik. Gatos. Em 18 de outubro de 1963, a França enviou o primeiro felino ao espaço, o gato Félix. Outras fontes afirmam que o gato era, na verdade, uma fêmea, chamada Felicette. O animal foi o único da sua espécie até hoje enviado para um voo suborbital. O gato astronauta, ou a gata astronauta, vivia nas ruas de Paris até ser recrutado ou recrutada para a missão, que tinha como objetivo estudar os efeitos da microgravidade no cérebro, que foi recuperado com vida, e aqui a fotografia do gatinho ou da gatinha também aqui na ogiva, né? Está aqui dentro na cápsula. Essa ou esse pelo menos sobreviveu. Aranha. Arabella e Anita foram as primeiras aranhas em 28 de julho de 73, lançadas pela NASA a bordo do foguete Saturno V, que vocês já vão conhecer, o Saturno V, com destino à Estação Espacial Skylab 3. Nós vamos falar bastante da Skylab nesse curso, onde permaneceram por 59 dias. O objetivo da missão era observar se as aranhas seriam capazes de tecer uma teia no espaço em um ambiente de microgravidade. Elas não decepcionaram os cientistas. Anita morreu na estação espacial pouco antes de retornar à Terra, enquanto Arabella morreu na cápsula de regresso durante a reentrada na atmosfera. Os corpos das aranhas astronautas estão em exposição no Museu Smithsonian, em Washington. Tartaruga. Os primeiros seres terrestres que chegaram próximos à Lua foram 2 tartarugas. Em 1968, o Programa Espacial da União Soviética enviou uma nave ao espaço para contornar o satélite natural e em seguida retornar à Terra em segurança. As tartarugas espaciais tiveram a companhia de minhocas, plantas, moscas e bactérias. Em 74, a experiência foi repetida. Nessa missão, os répteis ficaram em órbita por 90 dias, um recorde até então para animais. Sapos. Em 1970, a NASA enviou 2 sapos-boi para uma viagem espacial de 6 dias para analisar os efeitos da gravidade zero. Os anfíbios foram equipados com diversos eletrodos implantados cirurgicamente que enviavam em tempo real para a Terra as reações capturadas nos organismos dos bichos. A cápsula que levou os sapos ao espaço possuía ambiente climatizado e um alimentador eletrônico. Os animais retornaram ao planeta são e salvos. Porquinho da Índia. Março de 61, o porquinho da Índia foi lançado pela União Soviética no espaço, junto com ratos, répteis e um cachorro. Os animais, porém, morreram durante a reentrada na atmosfera. Em 1990 foi a vez da China, que enviou os roedores junto com plantas. Felizmente, na missão chinesa, os bichinhos sobreviveram. Muito bem. Alguma coisa aí? Só me dê um retorno aí de áudio para saber se eu estou conectado com vocês. Ah, legal, porque às vezes eu acho que eu estou sozinho aqui, como já aconteceu. Bom, então aqui alguns conceitos. Olha, vocês ouviram falar aqui astronauta, cosmonauta. É o seguinte, quem é formado na escola dos Estados Unidos é astronauta.
quem é formado na escola da ex-União Soviética ou da atual Rússia é cosmonauta. E na atual escola chinesa é taikonauta. Apesar que os taikonautas também eles consideram ser mais astronautas do que outra coisa. Mas a formação deles é teoricamente muito parecida com a da escola de astronautas dos Estados Unidos, mas eles se autodenominam taikonautas. Apesar que tem algumas traduções, vocês vão ver, siglas do programa espacial chinês, que eles acabam traduzindo literalmente para astronauta e não taikonauta, né? Mas no mundo é chamado de espaçonauta. Então, quando a gente quer generalizar, normalmente as pessoas falam, porque os astronautas do mundo todo. Não, você tem que falar espaçonauta. Porque se você falar astronauta, você está falando do programa espacial dos Estados Unidos, cosmonauta russo e taikonauta chinês. Outro, no mundo se fala espaçonave ou nave espacial. Nos Estados Unidos, apesar de usar também essa nomenclatura, é também normal encontrar o nome astronave. E do lado da União Soviética é cosmonave. Bom, daqui para frente a China usa as nomenclaturas do mundo ou dos Estados Unidos. Bom, no mundo, o local de lançamento dos foguetes é um centro de lançamento ou um espaçoporto. Nos Estados Unidos é um astroporto ou um espaçoporto também. Na Rússia ou ex-União Soviética, cosmoporto. E a ciência que estuda isso que nós estamos estudando aqui, né, o espaço por meio de equipamentos, né, atingir o espaço, no mundo é astronáutica, assim como nos Estados Unidos, mas na ex-União Soviética, atual Rússia, é cosmonáutica. Bom, vamos falar rapidamente aqui do programa espacial soviético, uma vez que eu vou ter que repetir algumas coisas aqui ao longo da história, mas eu quero dar um destaque aqui para o programa espacial soviético, o RSS. Essa é a antiga bandeira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS. Bom, então, aqui tem de 57 a 59 tudo que os soviéticos fizeram primeiro. Primeiro míssil balístico intercontinental, R-7 Semyorka, que era aquele foguetão. Primeiro satélite artificial, Sputnik 1. Primeiro animal em órbita da Terra, cadela Laika, no Sputnik 2. Primeira ignição de motor foguete em órbita da Terra. Primeiro objeto feito pelo homem a escapar da gravidade da Terra, o Luna 1, que foi embora da Terra. Primeira comunicação de dados ou telemetria de e para o espaço exterior com o Luna 1, primeiro objeto feito pelo homem a passar perto da Lua, primeiro objeto feito pelo homem em órbita heliosíncrona, o Luna 1, que saiu da órbita da Terra, passou perto da Lua, entrou em órbita do Sol. Primeira sonda a cair na Lua, Luna 2, primeiro conjunto de imagens do lado oculto da Lua, Luna 3. Então, a União Soviética dando show. Os cosmonautas da União Soviética, preparados para ir para o espaço, em 7 de março de 1961, compunha aqui o primeiro grupo, chamado Grupo Força Aérea. Tem aqui o nome de um monte de gente aqui que são famosos, talvez o nome mais famoso aqui, o Yuri Gagarin, né? Mas tem também o Valentin Bondarenko, Anatoly Kartashov, Vladimir Komarov, Alexei Leonov, alguns nomes famosos, e esse então foi o grupo de pilotos de avião que foram pilotos assim de caça, né, utilizados aí para treinamento para os primeiros cosmonautas, né? E está aqui o primeiro cosmonauta da União Soviética, o Yuri Gagarin, na Vostok 1, 12 de abril de 1961. E 12 de março, eu não pus o ano aqui. Opa, tinha que colocar aqui o ano também de 61. O grupo feminino da União Soviética, né? E aqui aparece o nome famoso, a Valentina Tereshkova, Valentina Tereshkova. E teve aqui mais outras 4 que também se prepararam para ir para o espaço. Elas foram em voos posteriores, né? Mas a Valentina foi a primeira, né? Está aqui em 1963, na Vostok 6. Então,
Nisso tudo, a ex-União Soviética estava à frente dos Estados Unidos, colocando homens e mulheres no espaço primeiro. Aqui tem 11 cosmonautas, né? Aqui está a Valentina, então está aqui, olha, os primeiros 11 cosmonautas soviéticos, julho de 1955, fila de trás, da esquerda para a direita. Esse aqui é o Leonov, Titov, Birikovsky, Yegorov, Popovich, e a primeira fila aqui, Komarov, Gagarin, a Tereshkova, Nikolaev, Feoktistov e Belyaev. Uns nomes que não são nada fáceis de pronunciar e tampouco memorizar, né? Bom, e aí continua de 1960 a 1966. Primeiro retorno de animais de segurança da órbita da Terra, os cães Belka e Strelka na Sputnik V, primeira sonda lançada em direção a Vênus, Venera 1, primeira pessoa no espaço em órbita da Terra, Yuri Gagarin na Vostok 1, primeira pessoa a passar mais de 24 horas no espaço, German Titov na Vostok 2, também a primeira pessoa a dormir no espaço, primeiro voo tripulado de duas naves em paralelo, a Vostok 3, Vostok 4, primeira sonda lançada para Marte, Marte 1, primeira mulher no espaço, Valentina Tereshkova, da Vostok 6, primeira missão com tripulação de 3 pessoas na Voskhod 1, primeira atividade extraveicular por Alexei Leonov na Voskhod 2. Tá certo que ele quase morreu, tá? O Alexei Leonov, porque a roupa espacial dele inchou por conta da pressão negativa, né? Porque tinha a pressão do ar dentro da roupa e ele estava no vácuo. Então a tendência foi da roupa expandir e poderia até rasgar, né? E depois ele não conseguia entrar de volta na nave espacial. Então foi um problemaço, porque teve que despressurizar a roupa para ele poder caber, porque ele não passava no túnel, né? Foi um negócio terrível isso aqui. Primeira sonda a cair em outro planeta do Sistema Solar, em Vênus, Venera 3. Então, a União Soviética chegou primeiro que todo mundo na Lua, chegou primeiro que todo mundo em Marte, chegou primeiro que todo mundo em Vênus. Chegou primeiro que todo mundo no espaço, tanto com homem quanto mulher, com um animal, né? Primeira sonda a fazer um pouso suave, transmitida à superfície lunar, Luna 9. Primeira sonda a entrar em órbita lunar, Luna 10. Agora de 67 a 1975. Primeira manobra acoplamento de espaçonaves não tripuladas, Cosmos 186 com a 188. Primeiro conjunto de seres vivos, tartarugas, orbitar a Lua e retornar salvo na Zonde 5, vocês já sabem disso. Primeiro acoplamento de espaçonaves tripuladas em órbita da Terra com troca de tripulações, a Soyuz 4 e Soyuz 5. Primeira amostra de solo extraído e retornado automaticamente da Lua para a Terra, Luna 16. Primeiro rover robótico na Lua, Lunokhod 1, que é um robozinho andando na superfície da Lua. Mas aqui, de 70 em diante, os Estados Unidos já tinham chegado com astronautas lá, né? Então, até 1969 estava tudo bem, só que os Estados Unidos chegaram primeiro na Lua. Aí, a partir daqui, lamento, né? Mas foi primeiro também. Primeiro conjunto de dados recebido da superfície de outro planeta do Sistema Solar, em Vênus, Venera 7. Primeira estação espacial, Salyut 1, em 71. Primeira sonda a cair na superfície de Marte, a Marte 2. Primeira sonda a pousar em Marte, a Marte 3. 75. Primeira sonda a orbitar, pousar e retornar as primeiras imagens da superfície de Vênus, a Venera 9. Agora aqui com relação aos foguetes da ex-União Soviética, esses que estão com a bandeira vermelha, e esses que estão com a bandeira branca, azul e vermelha, é da atual Rússia. Então, na sequência cronológica aqui, ó, da ex-União Soviética, o R-7, Sputnik, Vostok, tem esses dois, Molniya, Voskhod, Soyuz. Então, lembrando, Sputnik, isso aqui foi a cadela laica e outros animais depois. Vostok, primeiro ser humano, né? Soyuz está aí até hoje, grande sucesso do programa espacial da ex-União Soviética. Essa aqui é a nave Progress. Essa daqui já é
a Soyuz Fregatte da atual União Soviética. Desculpa, da atual Rússia. É que tudo é ex-União Soviética, só tem esse aqui, Soyuz Fregatte da Rússia, mas a Rússia usa o Soyuz ainda, né? Agora, tudo da ex-União Soviética. O R-500, Proton K, 3 tipos de próton. Esse foguete fantástico, o N-1, foi construído 3 foguetes desse N-1, vocês vão ver, é o maior foguete feito pela ex-União Soviética. E já vou comparar o tamanho dele com outros foguetes, com outro maiorzinho, né? E tem esse também Zenit 2 aqui, da ex-União Soviética. Aí tem esse Zenit 3SL, que é da atual Rússia. E esses outros aqui, ó, foguete Energia, que tem um ônibus espacial, Buran, que nós vamos falar dos ônibus espaciais mais para frente, e Rokot, tudo isso era da ex-União Soviética. Da ex-União Soviética, opa, sobrou uma bandeirinha aqui que eu preciso tirar, porque tudo isso aqui é da atual Rússia, os Start e os Angara. Essa bandeirinha aqui está sobrando, eu vou tirar na versão final do PowerPoint. Bom, então está aqui comparando o foguete N-1 com o maior foguete feito pelos Estados Unidos na mesma época, o Saturno V, que levou astronautas para a Lua várias vezes, né? E aqui o Saturno V, fabricado em 1967, comparado ao Soyuz em 1966, o Soyuz que está em atividade até hoje, né? Então, o que comparando com um campo de futebol, né? É da extensão de um campo de futebol, cada foguete desse aqui. Só que a União Soviética fez o N-1, todos eles explodiram, não deram certo. Por isso, eles também tiveram dificuldade para chegar na Lua, não só antes dos estadunidenses, como até depois dos estadunidenses, inclusive porque o dinheiro acabou, né? Aqui está a cápsula da Vostok 1 exposta em Moscou. Então, aqui a cápsula, e aqui está um boneco para simular aqui, que seria o Yuri Gagarin, né? E é bom que se diga que o Yuri Gagarin não pousou dentro dessa cápsula. A cápsula no pouso, ela aciona paraquedas, mas como não era garantido, o Yuri Gagarin pulou da cápsula e pousou de paraquedas. Então, o primeiro voo para o espaço, o retorno não foi dentro da cápsula. A cápsula pousou e ele também, só que separados, usando paraquedas. E eles usaram essa técnica por algum tempo, até ter segurança de que o impacto para os cosmonautas dentro da cápsula não fosse algo prejudicial, né? Bom, aqui um modelinho do que foi a nave Vostok. Então aqui aquela esfera onde eles ficam dentro, essas bolinhas verdes aqui são tanques com gases, e aqui atrás é todo um modo de serviço onde tem vários equipamentos, e aqui na ponta são antenas para telecomunicações e medidas. Aqui a comparação, né? Então aqui está o cosmonauta ali dentro, na posição, tem aqui indicando os vários instrumentos, né? E ali no alto uma comparação, né? Desse desenho aqui menorzinho, vermelho, do cosmonauta aqui, Yuri Gagarin, com a Vostok, comparando com o tamanho de uma cápsula da Mercury e um astronauta dos Estados Unidos. Então, a mesma cápsula Mercury era uma cápsula menor do que da ex-União Soviética. E aqui mais uma comparação, aqui da Vostok e da Voskhod, que tem aqui mais um túnel aqui que permitiu, por esse túnel, fazer atividades extraveiculares, né? Ou mesmo conectar com uma outra nave, se necessário, ok? E aqui comparando com Mercury e Gemini dos Estados Unidos. A Mercury era de 1 passageiro, né? E a Gemini de 2 passageiros. Aqui comparando com o tamanho de uma pessoa, né? Bom, eu pergunto mais uma vez, eu estou conectado, vocês estão me ouvindo? Ah, ok.
Vocês devem ter ouvido que o meu telefone tocou. De uma outra vez aconteceu isso, eu não atendi, e eram os alunos me telefonando avisando que eu estava fora do ar. Então é por isso que eu fico atento com isso. Bom, aqui da Lego, né? Comparando aqui o foguete Vostok com aqui o Yuri Gagarin. Então tem os brinquedos da Lego aí. E aqui a comparação da cápsula Vostok com o Yuri Gagarin, e aqui a Mercury com o Alan Shepard. Então a Lego faz esse tipo de coisas, né? Bom, eu poderia parar por aqui, mas eu quero ainda falar com vocês uma última coisa sobre verdades, mentiras reveladas e teorias de conspiração do programa espacial soviético. Olha, esse negócio de teoria de conspiração é uma droga, uma porcaria isso daí, porque tem teoria de conspiração para várias coisas hoje em dia, né? Inclusive dizendo que os astronautas dos Estados Unidos não foram para a Lua, de que a Terra é plana, que vacina faz mal, de que o John Kennedy não morreu, que Elvis não morreu, que Marilyn Monroe não morreu, e sei lá mais o que, né? Então, mas o programa espacial soviético, que fique sabido isso, sempre esconderam informações. Então, somente em 1985, quando se instalou a chamada perestroika, que foi uma política econômica de abertura de capital e de possibilidade de haver eleições na ex-União Soviética, é que informações dos anos 60 e 70 chegaram para o público. Então eles esconderam muita coisa. E nessa de esconder muita coisa é que originaram-se essas teorias de conspiração. Eu vou apresentar para vocês aqui informações verídicas do que aconteceu e foi escondido, e outras que são suspeitas, né? Então vamos lá. 24 de outubro de 1960, ocorreu uma explosão na plataforma de lançamento que matou 165 cientistas e técnicos da União Soviética. Isso aparece em um desses vídeos lá da BBC, terrível. Eles estavam preparando o foguete e o foguete explodiu. No dia 23 de março de 1961, poucos dias antes do voo pioneiro do Yuri Gagarin, aconteceu um incêndio no interior de uma cápsula Vostok. O cosmonauta que realizava treinamento a bordo da nave, Valentin Bondarenko, não teve tempo de escapar e sofreu queimaduras graves e faleceu num hospital poucas horas depois. Bom, isso também aconteceu no programa espacial dos Estados Unidos, na Apollo 1, que vocês vão conhecer detalhes sobre isso, de a cápsula incendiar com os astronautas dentro. A diferença é que dos Estados Unidos sabia-se imediatamente da notícia, da União Soviética não, soube-se só em 1985. Em abril de 1967, o cosmonauta Vladimir Komarov teve uma variedade de problemas técnicos com a nave Soyuz 1 e acabou morrendo no pouso, num acidente que atrasou o programa espacial soviético em 18 meses. Então, eles perderam um astronauta, morreu no pouso. Em 21 de fevereiro, astronauta não, cosmonauta, em 21 de fevereiro de 1969, um foguete do programa lunar soviético caiu logo após o lançamento sobre uma cidade, matando 350 pessoas. Em 30 de junho de 71, a despressurização da nave Soyuz matou na reentrada atmosférica os cosmonautas Georgy Drobovsky, Vladislav Volkov e Viktor Patyasayev, que haviam cumprido uma missão de 24 dias em órbita. Abriu uma válvula, despressurizou, eles desmaiaram e perderam o ar por essa válvula, sufocaram, desmaiados, morreram, e depois ainda caiu e bateu no chão, porque eles não puderam pular de paraquedas. Tá? Bom, e agora começa a questão do... Bom, e os três morreram. Tá?
Começa agora uma questão de teoria de conspiração, mas que tem alguma base, né? Baseado aqui nos irmãos Giudica Cordiglia, italianos, né? O Achille e o Giovanni Battista. Então, Giovanni Battista nasceu em 39, está vivo, e o Achille viveu de 33 a 2015. Aqui estão fotos deles com seus equipamentos, e eu tirei essas informações de uma revista uruguaia, da Sociedade Uruguaia de Astronomia, mas isso é encontrado na internet, esses assuntos aqui. Então, vamos lá. Então, os irmãos Giudica Cordiglia, eles tinham uma estação de rádio amador no norte da Itália, chamado então Centro de Radioescuta Espacial Torre Bert. Eles captaram sinais de rádio do Sputnik 1, do Sputnik 2 com a Laika, do Explorer 1 dos Estados Unidos, Vostok 1 com o Gagarin, da Friendship 7 com o John Glenn. John Glenn deu 3 órbitas em torno da Terra, depois do... Foi o segundo astronauta dos Estados Unidos, depois do Alan Shepard. E eles também ouviram todas as conversas de rádio da alunissagem. A alunissagem é o pouso na Lua, porque na Terra é a aterrissagem, na Lua é a alunissagem. Da Apollo 11 e várias outras coisas. Ou seja, os caras têm mérito de dizer, olha, eles conseguem captar verdadeiramente missões espaciais. Então não há o que se duvidar. E eles têm as gravações de que 28 de novembro de 1960, sinais de um suposto satélite soviético que também foram captados pelo Observatório de Bochum, na Alemanha. E captaram sinal desse satélite de código Morse, que seria socorro. Ué, mas tinha alguém dentro desse suposto satélite? Bom, o que os soviéticos dizem é que foi o Sputnik 4, com instrumentos científicos e um manequim chamado Ivan Ivanovich, um cão chamado Chernushka, com camundongos, um porquinho da Índia, e que foi acionado o sistema de autodestruição. Bom, o problema é que o Sputnik 4 não bate com a data de 28 de novembro de 1960. Esse é o problema. Não bate. Então não poderia ser o Sputnik 4. Né? O manequim, o Ivan Ivanovich, é esse aqui. Ó. Ele está exposto em museu, então os caras dizem que foi esse daí. Eu acho que era o Ivan que estava pedindo socorro, mas como eu disse, o Sputnik 4 não batia com a data. Tá? Não bate com a data. E a ex-União Soviética, por meio da atual Rússia, não admite de que houve esse voo em 1960. Mas alguém pediu socorro por código Morse. Então acredita-se que eles mandaram alguém para o espaço e que foi perdida essa pessoa no espaço e ela está mandando sinal de socorro. Bom, fevereiro de 1961, eles captaram batimentos cardíacos e a respiração ofegante de um ser humano sufocando até a morte. Explicação dos soviéticos foi o Sputnik 7, lançado em 4 de fevereiro de 1961, que fez a reentrada na atmosfera em 26 de fevereiro, 22 dias, com uma massa de 6.843 quilos. Houve uma tentativa que falhou de enviar essa sonda para Vênus a partir da órbita terrestre. Ué, então quem é que estava lá dentro dessa cápsula, Sputnik 7, onde foi captado o batimento cardíaco e respiração ofegante de um ser humano que sufocou até a morte? Então são coisas que eles não explicam. Eles não explicam, não desmentem, e fica essa teoria de conspiração. Né? Outra, 23 de maio de 61, eles gravaram uma voz feminina em russo que informava desesperada que sua reentrada na atmosfera era incorreta e que estava queimando. Há uma suspeita de que tenha sido a cosmonauta Ludmila Tokov. A gravação
traduzindo para o português, seria isso aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, entrando, 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 escutem, escutem, entrando, entrando, falem comigo, falem comigo. Bom, a explicação que os soviéticos deram foi um grande satélite não tripulado, do tamanho de um ônibus, lançado em 16 de maio de 1961 e que queimou na atmosfera. Só que não há registro desse lançamento na história. Eu, inclusive, busquei, por isso eu escrevi aqui, não há registro desse lançamento na história, tá, desse grande satélite. Isso aqui aparece como um relato em dois jornais, o Associated Press e o New York American Journal, de um lançamento de um casal de cosmonautas em 17 de maio de 1961, cujos sinais e conversas foram perdidos após alguns minutos. Então veja, se os irmãos Cordiglia captaram isso em 23 de maio de 61, está bastante coerente essa história de 17 de maio de 61 de um casal de cosmonautas. Agora, nesse endereço YouTube, tem esta gravação. Se vocês conhecerem alguém que fala russo e que entende de ouvido russo, ponham para essa pessoa ouvir, porque dizem que é essa contagem regressiva e toda essa frase aí, né, do 5, 4, 3, 2, 1, me ouçam e tal, que é o que está lá no YouTube. Então vocês têm o arquivo do PowerPoint, clica lá e vocês vão conhecer isso no YouTube. Bom, diz também aqui que em outubro de 61 tem a gravação de um cosmonauta que perdeu o controle da nave e foi para longe da Terra. Também outro perdido no espaço. Em novembro de 62, gravação de um cosmonauta e uma nave espacial fora de controle que quicou na atmosfera e foi enviado para longe da Terra. Outro perdido no espaço. Novembro de 63, gravação de uma cosmonauta, uma mulher, outra, que morreu durante a reentrada atmosférica. Abril de 64, gravação de um cosmonauta que morreu com a queima da cápsula na reentrada atmosférica. Bom, e aqui, como se não fosse pouco, né, as teorias de conspiração, tem aqui os 6 cosmonautas de Sochi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com mais esse cara aqui, 8, e aqui sumiu um, né? E esse cara que sumiu é o Grigori Nelyubov. Veja que fizeram ele desaparecer aqui da foto. Mas por quê? Existe desconfiança de que o Grigori Nelyubov seja um desses cosmonautas sumidos, né? Olha essa outra aqui, colorida, com Yuri Gagarin aqui, e esse cara aqui atrás. Depois tem uma versão em preto e branco que o cara sumiu. Então, mais um que deve ter sido um desses caras desaparecidos no espaço. Então, tem registro dos presumivelmente perdidos em voos orbitais. Deve ter sido, em 57, o Alexei Ledovsky, talvez apareça assim escrito. Eu pus todas as formas como se encontra os nomes deles escritos. Em 58, Terentin, ou Serenti, Shiborin, ou Chaboran. Veja que isso aqui é anterior ao que os irmãos Judiglia gravaram, né? Andrei Mikov, ou pode ser Mitkov, ou Mitkov, 59, e a Maria Gromova, também 59. Existe esse artigo publicado na versão em inglês do jornal Pravda, em 12 de abril de 2001. Esse aqui é o link. E Mikhail Rudenko era um engenheiro experimental sênior que deu alguns detalhes sobre 3 cosmonautas lançados em 57, 58 e 59 que morreram nos voos. Seria o Alexei Ledovsky, 57, o Terenti Shiborin, 58 e Andrei Mikov, 59. Só tem isso aí em jornal. E ainda tem esses outros cosmonautas aqui que provavelmente algum desses pode ser os que foram gravados por esses irmãos em rádio amador, né? Tá aqui, ó, 1960, 1961 e os outros são nomes que se supõem, né? Tá aqui, ó, Ludmila Tokov, né? Então tem uma mulher aqui, uma cosmonauta de fato, né?
E tem os cosmonautas falecidos em treinamento, e esses são reconhecidos: Valentin Bondarenko, Nikitin, Anatoly Tokov. Enfim,